E aí, pessoal? Vamos aprender inglês de graça, de graça. É, a gente vai falar sobre as preposições at e in, on. Tem infinito conteúdo a respeito disso na internet, mas eu vou falar por 20 minutos. Aí esses 20 minutos, aliás, estão sendo patrocinados pela Aline, que está muito cansada, foi descansar mais cedo. Quando que você precisa dessas preposições? Bom, em português, você tem essa preposição em, e é disso que nós estamos falando aqui. Essa preposição aqui é o nosso tema de hoje. Vamos colocar em verde aqui. Essa preposição em, quando você coloca com um artigo, ela se transforma no, na, num, numa. Então, toda vez que você fala que está no carro, que você está no quarto, que você está na sala, toda vez que você fala na, no, você está usando essa preposição em. Pode até não saber, mas está. Eu estou em casa, eu estou na sala. Porque a casa que não precisou do artigo, você pode falar eu estou em casa, estou na sala, estou na cozinha, estou no banheiro. Por que é errado? Por que é errado falar tia, deixa eu ir no banheiro? Né? Deixa eu ir no banheiro. Por que é errado falar deixa eu ir no banheiro? Porque no é estático. No é estático, é parado. Você está parado na sala, você está parado na cozinha e você não está indo à cozinha. Você não está indo ao banheiro porque a preposição a, ela significa para. Essa preposição em significa parada em um lugar. E essa preposição a, ela significa se movendo em direção a algum lugar. Né? Como você não está indo à Bahia, como você não está indo ao Japão, como você está parado no lugar, então você está no quarto, você está em São Paulo, você está no Rio, você está na Bahia. Ok? Muito bem. Em inglês, para complicar um pouco, essa preposição em, ela se desdobra em três preposições. Então, esse em aqui, em inglês, ele será... Droga. O cara não sabe usar Excel e ele quer fingir que sabe. Esse em, ele será at, in ou on. Uma dessas três preposições. E aí você me pergunta, quando que eu uso at, quando que eu uso in e quando que eu uso on? E aí eu digo para você a regra e depois eu tenho que te encher de exceções, tudo bem? A regra é sempre at, exceto quando é in ou on. Eu vou repetir, ó. É sempre at, exceto quando é in ou on. Aí você fala, mano, você tá me achando com cara de retardado? Não. Porque você vai usar in e on para casos muito específicos. Você vai usar in para quando é dentro de algum lugar. Então, você tá na cozinha in the kitchen. Se você quer dizer, se você quer salientar que você tá dentro de um espaço físico, tem como você tá mais ou menos no Brasil? Não, você tá dentro ou você tá fora. Então, é in Brazil. Tem como você tá meio na sala? Sim. Não, você tá na sala. Então, é in the living room. Né? E no meu bolso, in my pocket. Então, se está no quarto. E a preposição, ela sempre vai estabelecer uma relação entre duas coisas. Não é que assim a bola é sempre in, não é que a caixa é sempre on, não é que não, é que relação você quer estabelecer entre dois elementos, e dentro de um espaço físico muito bem delimitado, você vai usar in. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que está na caixa, está in the box, the ball is in the box. E vocês que cresceram aí, que são um pouquinho mais velhos, vocês ouviram enxurradas de piadas do The Books on the Table, on the table, on the table. E por que on the table? On significa em cima? Não, é aderente. Aderente. Que raios é aderente? É grudado. Então, em cima da mesa é on the table, sim, mas do lado aqui da caixa também seria on. Então, se a coisa estivesse na parede, seria on the wall. On the wall. Se a coisa tivesse um chiclete grudado debaixo da mesa ou uma lâmpada pendurada no teto, eu ainda poderia dizer on the ceiling ou on the wall, mesmo sem que você possa ver porque está grudado ali embaixo. Então, on aí. Se a informação está na minha tela, eu falo on the screen. Se eu abro um livro, por exemplo, a informação está ali na superfície da página, eu vou falar que está on the page, mas aí eu fecho o livro e falo que a informação está in the book, porque ela está lá dentro desse espaço. Tudo bem? E quando você não consegue encaixar numa situação de in e numa situação de on, aí é at. Então a minha situação em relação a essa sala é in. A minha situação em relação a essa cadeira, eu tô on, eu tô grudado, né? Grudado na cadeira. Eu tô on the chair. Agora, qual que é a minha relação, qual que é a minha situação em relação a essa mesa aqui? Eu tô grudado na mesa? Não se citem. Eu tô grudado na mesa? Não estou. Então, não é on. Eu tô dentro da mesa? Não. Mas se você me perguntar, se der um grito, onde que você tá, Fausto, eu posso falar assim, estou aqui na minha mesa? Posso falar estou aqui na minha mesa, porém não grudado e porém não dentro. Então eu vou dizer at. Então uma pessoa que está na janela,
uma pessoa que está na janela, ela pode estar at the window. Se você falar para mim que a menina está on the window, eu vou imaginar uma lagartixa lá, né? Pode ser até excitante, dependendo da pessoa que a gente imaginar. Se você não quer dizer, menina, se você não quer empolgar os rapazes dizendo que você está grudada na janela, então diga I'm at the window. Por exemplo, quando o seu carro ele para no semáforo, qual que é a relação do seu carro com o semáforo? Ele está dentro do semáforo? Não. Ele está grudado no semáforo? Não. Então você está at the traffic light. At the traffic light. Tudo bem? Essa é a primeira parte da explicação, só que depois eu preciso te dizer que você tem infinitas exceções. E o que são essas exceções? É porque você acha que a evolução da língua ela segue uma lógica? Não, ela não segue uma lógica, tanto que quando você vai na escola, você escuta as crianças falando, tia, posso ir no banheiro? E aí você vê adultos crescidos falando, gente, peraí que eu vou no banheiro. E você vai bater nessa pessoa porque no é parado. Você vai falar para a pessoa assim que o banheiro não é um meio de transporte, então ela deveria ir ao banheiro? Não, porque você não tem que ficar sendo chato na língua. Você tem que falar do jeito que as pessoas falam. Se você quiser falar certo, você vai parecer uma pessoa esquisita, no mínimo esquisita. Tudo bem? Então a gente fala do jeito que todo mundo fala. E as preposições, as pessoas elas não param para refletir a respeito de tudo que elas usam. E para provar isso, eu vou mostrar para vocês essa ferramenta linda, maravilhosa. Coloquem aí Google Ngram Viewer. Ngram Viewer. Essa ferramenta é sensacional. O que essa ferramenta faz? Ela busca dentro do Google Books, dentro de toda a base do Google Books, ela busca uma determinada combinação de palavras ou a determinada incidência de uma palavra ou então a combinação delas. Então, olha que coisa foda. É claro que, assim, como existe pouco Frankenstein, né, nos livros, é sempre assim 0.000, um monte de zero e alguma coisa para dar a quantidade de incidências que ela tem nessa base de dados. Agora veja o que eu vou fazer, uma busca que eu já fiz aqui antes e que eu faço e que eu mostro para os meus alunos sempre. Meus alunos me pagam para eu mostrar isso daqui para eles, é uma coisa que está pública, está aí na internet para vocês verem e agora vocês vão poder ver isso daqui de graça, então sejam gratos a Aline. Dê uma olhada nisso. Você fala on the bus ou in the bus? E aí você chega pra mim e fala, Fausto, se o busão é fechado e você falou pra mim que quando é dentro de algum lugar é in, então é in the bus, certo? Sim, pela lógica, sim, seria. Mas a língua não é lógica, a língua não evolui de forma lógica. E aí o que aconteceu? Por que aqui eu tenho percentual de incidência e aqui eu tenho desde 1800 até o ano 2000 a incidência, a frequência com que on the bus e in the bus apareceram nos livros. Por que não aparece antes de 1860? Porque não tinha ônibus, né? Não tinha nem carro, tinha ônibus nessa época. Então as pessoas que escreviam livros, elas não falavam de ônibus nos livros delas porque não existia isso ainda. Ou então porque o Google não digitalizou nenhum livro tão velho, tão antigo assim, e não extraiu a base de dados de livros tão antigos assim que contém essas palavras, não sabemos. É muito perigoso sair interpretando isso daqui, dizendo que é verdade aquilo que você está falando, porque a pessoa pode simplesmente não ter informações o suficiente para poder afirmar isso. Ok, aí você teve uns poucos ônibus aqui, aí depois eles desapareceram, e aí as pessoas não sabiam, quando os ônibus surgiram, as pessoas não sabiam se elas falavam on the bus ou in the bus, porque o ônibus ele era tipo um bonde, assim, né? E quando você pensa em subir no bonde, quando você pensa em pular em cima de uma plataforma que se move, aí você está aderente a ela, do mesmo jeito que o livro está on the table, as pessoas estavam on the bus porque elas estavam numa plataforma lá ambulante. Mas assim, os ônibus mais sofisticadinhos, eles podiam ser fechados e dava a impressão de você estar dentro de algum lugar. Então, onde que eu encaixo isso? Eles estão on the bus ou eles estão in the bus? As pessoas estavam em dificuldade de saber, tanto que teve uma guerra mundial aqui, 2 guerras mundiais para decidir o que ia ser feito. Desculpa fazer piada com desgraça. É claro que eu estou sendo irônico e sarcástico. Aí aqui as pessoas elas se dividiram. Toda vez que você tem 2 maneiras de dizer a mesma coisa, uma delas tende a prevalecer e a outra tende a ficar em esquecimento. Tudo bem? Se você tem biscoito e bolacha, pelo menos numa determinada região, as pessoas vão falar mais bolacha ou vão falar mais biscoito. E no Rio a palavra certa é biscoito e em São Paulo você tem que falar bolacha. Se você não quiser causar estranheza nas pessoas, qual que é a palavra certa? É aquela usada no lugar onde você está. Qual que é a palavra certa? É a palavra usada no idioma do país, falado no país onde você está.
E aí o que aconteceu? Quando você teve o biscoito aqui e a bolacha aqui, as pessoas começaram a usar todas elas uma forma de se expressar. Então elas usam on the bus. Aí você fala, Fausto, mas isso daqui é lógico. Não, não é lógico. Não é lógico, porque quando você passa para o in the car, ó, e o on the car, a estrutura deveria valer da mesma forma, mas olha o que acontece com o on the car e o in the car. O in the car ele é muito mais usado, porque desde o começo, as pessoas tiveram a impressão de que o carro era muito mais fechado e elas queriam salientar que a pessoa estava lá dentro do carro e não sobre uma plataforma. Tudo bem? Então, o que acontece? Existe uma regra? Não é que existe uma regra. Você pode colocar uma coisa para você lembrar, por exemplo. Lá, todos os meios de transporte eles usam on. É on the plane, on a ship, on qualquer coisa. E você vai usar o in praticamente só para carro. Só para carro. Existe uma explicação lógica para isso? A única explicação lógica para isso é o uso da coisa. É o uso da coisa. Tanto que se você perguntar para um gringo por que eles falam in the car e por que eles falam on the bus, você vai ficar confusa e vai falar para você it is what it is. Tipo, é do jeito que é, eu não sei explicar para você. E algumas pessoas elas podem até teorizar, mas elas nunca vão conseguir provar que elas estão certas e que existe uma lógica em como a coisa evoluiu. Né? Uma coisa que dá guerra com o aluno que está aprendendo é por que raios o talk ele pede a preposição to. Porque assim, a gente quando conversa, a gente conversa com alguém. Então, vocês que vêm aqui estudar, vocês falam talk é conversar, e aí eu vou conversar com a minha avó, e aí é with. E aí eu falo, não, na verdade você vai talk to. Aí você fala, não, mas talk to é falar para, e eu tô falando com, eu sei que você tá falando com, mas as pessoas usam assim. Aí você fala, não, mas eu não aceito isso, então aí você vem aqui, talk to e talk with. E aí o que você descobre? Você descobre que as pessoas também estavam em dúvida, né, em que preposição elas usariam, mas em determinado momento as pessoas elas começaram a usar o talk to. Significa que o talk with ele continuou sendo usado? Talvez os daqui sejam reedições, republicações dos mesmos livros, os mesmos livros eles continuam no mercado. Então talvez não existam novas publicações em que as pessoas estão dizendo talk with. Ah, Fausto, mas eu tenho uma música que eu amo que fala I wanna talk with you again. Sim, na música, pela sonoridade, pelo uso, você pode escolher a preposição que você quiser, você tem liberdade. E se um dia você for conversar com um gringo e você disser I want to talk with you e alguém virar para você e falar seu burro, você está falando gramaticalmente errado, você pode dizer para essa pessoa não estou falando gramaticalmente errado, eu só estou falando de um jeito que as pessoas não costumam falar. Porque elas não costumam falar talk with, elas costumam usar talk to. Logo, se um dia você errar e você falar I'm in the bus, você cometeu um erro gramatical? Não. Você cometeu um erro de lógica? Também não. Você cometeu um erro de uso. Na verdade, pela lógica, você está até mais certo falando in the bus do que on the bus. Pela lógica. Mas pelo uso, qual que você tem que usar? Você tem que usar aquilo que todo mundo usa. Se você está num lugar e não quer causar atrito, fale do jeito que as pessoas falam. Fale on the bus. Fale talk to. Fale in the car. Ok? Então, dois conceitos que a gente quebrou hoje. Existe algo existe uma lógica a ser entendida. Isso é errado, porque as coisas não seguem necessariamente a uma lógica. Agora, a segunda coisa que a gente quebrou hoje também, que não existe lógica. Existe. A lógica é essa daqui. É sempre at, exceto quando é in ou on. Só que aí você tem que estudar as exceções, e infelizmente as exceções elas são muito mais comuns do que a regra. Entenderam? Serviu para alguma coisa? Bom, como que eu... cadê o arquivinho lá? Como que eu vou formar o no, na, num, numa? Você sabe que o e a, como que é em inglês? É the. E esse um e o uma é a. Então, se eu quiser, por exemplo, falar na sala, eu vou falar in the living room ou room. E se eu quiser dizer na cozinha, vai ser in the kitchen. E se eu quiser falar numa loja, eu vou falar in a shop. Ok? Então, on the table é na mesa. Agora, se eu quero falar que está em uma mesa aí que eu não sei qual é, aí eu vou falar on a table. Então, esse D, a pessoa que está discutindo sabe sobre o que você está falando. Esse A, a pessoa que está discutindo, ela não sabe exatamente sobre o que você está falando.
Mas isso é tema para outra aula, isso fica para o próximo aluno que for descansar mais cedo. Espero que seja útil, a gente se vê na próxima.